Fala pessoal, sou eu aqui de novo repetindo toda a minha fala porque eu não consegui pegar ela agora, eu tô fazendo tudo de novo através do Esdras. Fagner Socila do Papo do Salão. E agora, Esdras? Boa, levantou o dedinho ali, significa que deu tudo legal. Como sempre, muito bem, acompanhado de pessoas extraordinárias e, em alguns casos, extraterrenas. Maurianas do mundo de Mauri, não é isso? Exatamente. Olá, Fagner. Olá, pessoal. Eu sou Mauri Faria, sou do planeta Mauri, né, Fagner? Na hora que você colocou esse copo de chopp aqui pra mim, eu tomei um susto. Eu falei, será que a Mauri vai colocar chopp pra gente? Vai, né? Vai. Aí eu entendi que não, era um copo de água. Copo de Ô, água. dona Mauriana, conta pra gente quem que é essa maravilhosa que tá na nossa frente. Essa maravilhosa, sem contar o Ela projeto lindo dela. Ela trouxe um óculos pra esfregar na sua cara, porque você é colecionadora de óculos. Eu sou Na hora que ela colocou esse óculos de gatinho, eu fiquei impressionado. mesmo, eu amo óculos. E ela tá maravilhosa, combinou super bem. É a Márcia. A Márcia que tem um projeto lindo que ela mesma vai falar. Márcia, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E bora que bora, né? Márcia, conta pra gente. Hoje eu tô de frente com uma mulher pronta, maravilhosa, cliente Socila há mais de 20 anos. Conhece a Socila das antigas? Das antigas. Eu sou dos pacotes ali, 4x1, hein? Agora vamos voltar lá atrás, na época de criança. Cresceu, filha de quem, irmã de quem, estudou onde, qual foi a sua região? E detalhe, você sonhava em ser a mulher que você é hoje? Não, nem nos meus melhores sonhos, não. Eu nasci em Itabira, né? Itabira é o berço da mineração da Vale, foi a primeira mina da Vale, foi lá em Itabira. Então eu vivi em Itabira até eu vir estudar engenharia aqui na UFMG. Então eu vim pra cá... já tem muitos anos, morei 25 anos ali no Floresta e tinha uma grande amiga, a primeira amiga que eu fiz na faculdade, que chamava Fanny, que era cliente da Socila e que me levou pro Socila. E bons tempos aqueles, né? Que a preocupação maior era o boletim, não eram os boletos, né? Adorei! Bons tempos. E por que muda, né? Por que cresce? Pois é, essa vida adulta é do cão, né? Irmão, filho, de pai, qual que é o pai, a mãe, como é que chama? Então, meu pai chama Getúlio, minha mãe chama Luci. Tenho 2 irmãs, sou a irmã bem mais nova de 3 irmãs. E tenho 2 filhos. Tenho a Maria Fernanda, de 25 anos, que eu tive solteira. E tenho um filho do meu primeiro casamento, que é o Felipe. E são os únicos sobrinhos e os únicos netos da minha família. Então, são bem mimadinhos, assim, bem queridinhos. Você falou de um tema aqui que vai ser polêmico agora, porque você falou de mãe. Que história é essa de mãe? Pois é, eu vivi uma maternidade, né? Eu fui mãe solteira, então vivi uma maternidade Quantos anos? Aos 19 anos. Nossa, no começo. É engraçado porque minha filha nasceu dia 1º de agosto e eu entrei na Federal no dia 23 de agosto do mesmo ano. Então eu fui fazer o FMG com um bebê de 22 dias debaixo do braço. Mentira! Então, eu não vivi a maternidade, eu sobrevivi, né? Então, quando eu vou ter a minha segunda gravidez, já com 33 anos, numa outra situação, eu quis viver uma maternidade mais coletiva, porque a minha primeira maternidade foi muito solitária. E aí eu tive essa ideia de começar nesse movimento dos grupos de mães de Belo Horizonte, participei de alguns grupos de mães, até ter a oportunidade de administrar o meu próprio grupo, que é o Amor de Mãe, que hoje é a maior comunidade materna do Brasil, que tem 161 mil membros, né, no grupo e mais de 17 milhões de acessos por mês. Vamos lá, gata. Isso tudo aconteceu assim meio que numa troca de ideia, uma ajuda e de repente esse negócio tomou uma proporção muito grande. Conta pra gente como é que você se assustou com isso e como é que você viu que o poder de mãe, ele é avassalador, ele é collab, ele traz pessoas pra poder viver junto e o mais importante, troca de muito sofrimento, porque tem sofrimento por trás de mais esse amor maravilhoso, não tem? Nossa senhora, é cada caso que se a gente não tivesse vendo a carinha da pessoa lá, a gente não acreditava. Né? Na verdade, o Amor de Mãe, ele nasce como uma rede de apoio materna para que a gente pudesse fazer trocas sobre a maternidade, desde as coisas mais simples até as coisas mais sérias, né, relacionadas à maternidade. Mas a gente começou a perceber, quando a gente estava ali à frente, 2, 3 anos do grupo, que a maioria dos problemas relatados pelas mães tinham relação direta
com a baixa renda ou com a falta de renda delas. Então, a gente não nasceu grupo de empreendedorismo, a gente não nasceu pensando em mexer com feira, em mexer com loja, nada disso. A gente só queria ser um espaço de troca entre as mães. Mas quando a gente percebe que quase tudo estava relacionado à renda, a gente vira o grupo aí nesse movimento. Então, a gente começou fazendo reuniões de networking, aí vocês imaginam, naquela época, o grupo tinha apenas 8.900 mães, né? Então, a gente começou a fazer um movimento para que as mães conhecessem os negócios umas das outras. Então, a gente começou fazendo reuniões de networking em 2018. Então, o Amor de Mãe ele foi realmente pioneiro nesse segmento de fazer encontros de empreendedoras, principalmente encontros exclusivamente femininos. Naquela época ninguém fazia, hoje muitos grupos fazem, ainda bem, né? Mas naquela época só a gente fazia. Então a gente começou fazendo reuniões de networking. Dessas reuniões a gente virou uma feira de mães empreendedoras. Dessa feira a gente virou a primeira loja colaborativa materna do Brasil, que, como eu disse, já foi tema de mais de 300 matérias na mídia, né? A gente já foi tema de matéria na Vogue, no Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje, no Jornal da Record, enfim, em toda a grande mídia do Brasil. Fomos premiados em 2022 numa campanha mundial do Facebook, que premiava iniciativas que nasceram dentro do Facebook. A gente concorreu com 4.800 iniciativas e a equipe do Facebook escolheu 11 para investir. Uma delas foi a loja colaborativa do Grupo Amor de Mãe. Gata, agora conta pra mim, você tá falando sem dor, você fala com propriedade, você falou uma coisa muito bonita. Você falou que a maternidade que passa dificuldade, às vezes é por causa do recurso financeiro. Com certeza. E é legal você retratar isso, por quê? Porque tem muita gente glamourizando tudo. E não é sobre glamourizar. É sobre a mulher que às vezes fica dentro de casa, às vezes ela perde o emprego pra viver aquela maternidade e o dinheiro ali, o tempo todo apertando ela e sufocando ela. Porque o marido tem que pagar as contas, ela tem que cuidar das crianças. E muitas vezes o marido não vê, não enxerga isso, falando assim, mas a mulher sempre teve o dinheiro dela e de repente não tem. E isso é muito sério, porque quando existe um acordo entre marido e esposa, que aquele homem vai pagar as contas e a mulher vai ficar em casa cuidando dos filhos e cuidando da casa, como se isso não fosse um trabalho, né? Um trabalho que dá muito trabalho. É o mais caro. Inclusive. Não, é o mais caro. E aí existe esse acordo, e enquanto esse relacionamento tá de pé, tá tudo bem. Quando esse relacionamento acaba, aquele homem que estava de acordo com aquela mulher parar de trabalhar é o primeiro a apontar o dedo na cara dela e falar, mas você pode trabalhar? Como se fosse fácil a pessoa retomar, né? E retornar ao mercado de trabalho, às vezes 4, 5, 6 anos, né? De afastamento, e como se fosse assim, do dia para a noite, num mercado que é totalmente despreparado para receber a mulher que é mãe. E né? uma coisa é o seguinte, você paga uma pessoa um salário mínimo para olhar seu filho. É uma coisa totalmente distópica do que o que a sua mãe, a mãe das crianças, faz por ele. E às vezes essa comparação acaba acontecendo e ela é cruel. Porque eu tenho certeza absoluta que mesmo aquilo que aquela mulher ganhava lá fora, se ela fosse paga para olhar o filho dela, ainda seria pouco. Porque não tem como se equiparar isso. Uma mãe cuidar dos filhos e uma pessoa que tá por fora. De toda forma que a gente tenta fazer essa conta ela não é justa, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho só para as pessoas que estão ouvindo entenderem. Lá em 1930, quando foi instituída a jornada de trabalho de 8 horas no Brasil, que foi em 1930, subentendia-se que uma pessoa trabalhava fora de casa e uma pessoa trabalhava dentro de casa, você concorda? Então, a gente vivia naquele momento um modelo histórico, social e político, onde tinha uma pessoa trabalhando dentro de casa e uma pessoa trabalhando fora. Quando a mulher vai para o mercado de trabalho e passa a dividir essa conta com esses homens, o homem não veio para dentro da casa dividir o trabalho com a mulher. Perfeito. Então, o que aconteceu? A mulher continuou cuidando da casa, continuou cuidando do filho e ainda foi trabalhar. 24 horas por 8. Então, não tem como essa conta fazer sentido. Quando as mulheres falam assim no grupo de mães, eu não tô dando conta de fazer tudo. Mas não tem como dar conta de fazer tudo, porque as horas do dia não cabem no que a mulher tem que fazer. Então, a gente vê muitas mulheres que migram para esse lado do empreendedorismo, não é por opção, é por falta de opção, porque essa conta não fecha. A conta não fecha da pessoa ter que trabalhar
e ter que colocar uma pessoa em casa no contraturno. Às vezes, o que a pessoa vai ganhar e o que ela vai pagar a pessoa para estar em casa, às vezes vai sobrar 300, 400, 500 reais para ela. E aí não compensa. É o que você falou. Não vale a pena. Por isso que a gente tem mulheres que empreendem por opção. Sim, mulheres que às vezes transformam um hobby num negócio. Mas a gente tem muitas mulheres que empreendem por falta de opção, porque a conta de ir para o mercado de trabalho, ela não fecha. E que tá tudo bem, e eu vejo muitas mulheres se jogando nesse universo, tanto da maternidade, quanto do empreendedorismo, para ajudar dentro de casa. E aí você vê o quanto que uma mulher treinada, preparada pela mãe, pela avó, ou pelas suas ancestrais, para sempre dar conta. E eu falo para todo mundo nas minhas palestras. Tem uma palestra muito legal que é sobre mães. E aí a gente percebe que realmente não existe uma mãe falida, sabe por quê? Ela vai sempre dar um jeito de fechar a conta. E o que você percebe nessa comunidade que as mulheres colocam mais em tela, que hoje que é o mal da humanidade hoje dessa atualidade? Ah, sem dúvida é o celular, né? Não tenho sombra de dúvida. É o vilão. Assim. É o vilão, né? É o mau uso, na verdade. Não é que a tecnologia seja vilã, é o mau uso, né? Que é o vilão, porque hoje a gente tem dentro do grupo um pilar que é o brincar livre longe dos dispositivos móveis. E isso é um desafio muito grande, porque a criança, a partir do momento que ela começa a ter o acesso à tela, ela perde realmente o interesse nas outras atividades. Então, tudo aquilo que as mães da gente falavam, menino, sai da rua, entra pra dentro de casa. Hoje em dia, você tem que brigar com o menino pra ele ir pra rua. Você tem que brigar com o menino pra ele descer. Você tem que brigar com o menino pra brincar de pegador, de esconde-esconde. A criança não quer, ela só quer a tela. Então, esse mau uso, esse excesso, essa falta de limite, ela se tornou realmente o vilão da infância, dos relacionamentos, da educação, né? Hoje, o desafio dos relacionamentos é ser mais interessante que o celular do outro, né? Gata, você fala com tanta propriedade, você fala com uma doçura, mas a sua palavra, ela é muito firme, ela é muito séria. Porque eu acho que você entendeu qual que é o seu papel, que já não é ser mãe mais. Você se tornou uma mãe das mães. É, exatamente. Inclusive, elas me chamam de mamãe, assim. E muitas vezes você tem que ser severa. Ô mamãe, porque eu sou aquela mãe das mães ali. Sabe por quê? Porque a mãe cuida de todo mundo. A mãe cuida do filho, a mãe cuida do marido, cuida da sogra, cuida da mãe dela, do pai dela, da meta do chefe, da casa. A mãe cuida de todo mundo. E ninguém cuida da mãe. Quem cuida da mãe? Então, a gente tentou tornar o amor de mãe esse lugar que cuida de quem cuida. Porque ninguém cuida da mãe. E se a mãe não se cuidar... Agora, qual que é o desafio de poder conversar com 160 mil pessoas e 160 mil conversando com você? Porque é diferente quando elas se conversam entre elas, porque não tem uma referência. Mas é diferente quando todo mundo olha pra você e são 160 mil pra uma. Qual que é o... Hoje, acaba não sendo 160 mil para uma, porque eu tenho várias pessoas que trabalham administrando as plataformas do Amor de Mãe. Porque o Amor de Mãe ele é muito mais que uma página, né, no Instagram. A gente tem Instagram, a gente tem 50 grupos de WhatsApp, né? Nós temos fanpage com 40 mil mães, grupo no Facebook com 21 mil mães, nós temos as lojas colaborativas, os nossos eventos, que são semanais, mensais e anuais, enfim. Diários! Então, são muitas plataformas hoje do Amor de Mãe. Mas acaba que a cara que tá lá na frente é a minha, né? Apesar de serem dezenas de pessoas que trabalham nessas plataformas. Então, o importante é as pessoas entenderem que hoje não existe uma pessoa que fala pelas mães do grupo. Não. O grupo ele é um lugar muito diverso. Ele é o grupo de todo mundo, né? Então, o Amor de Mãe hoje ele tem gente de todas as classes sociais, de todos os credos, de todas as religiões, enfim. Então, ele é realmente o grupo de todo mundo. Então, a gente tenta sempre levar as discussões, pautar as discussões, os temas que a gente acha relevantes, importantes, que merecem ser discutidos, mas sempre tentando ali respeitar a opinião, a crença e o credo de cada um que está lá dentro. O meu perfil pessoal é diferente. É a Márcia contando da vida dela, da história dela, da casa dela, da família, enfim. Mas o grupo de mães realmente é o grupo de todo mundo. Agora, conta pra gente, se as pessoas quiserem ajudar o grupo, participar do grupo, entrar no grupo, como é que funciona esse canal de conexão? Então, hoje as nossas plataformas, a mais conhecida é o Instagram, né, que é Grupo Amor de Mãe BH. Inclusive, nós estamos em processo aí com a meta para tirar esse BH do nosso nome, porque o Amor de Mãe já não cabe mais um grupo que chama BH, né? Nós temos mães... E não consegue por quê? Porque a gente teve que, enfim...
comprar o nome Grupo Amor de Mãe e agora tem que fazer esse processo de transição, enfim, é uma coisa um pouquinho complexa. Mas a gente ainda se chama Grupo Amor de Mãe BH, as pessoas podem se comunicar com a gente através do Instagram, do Grupo Amor de Mãe e da loja colaborativa também. Às vezes as pessoas, como é que eu faço para expor na loja? Também através do nosso Instagram, Grupo Amor de Mãe BH. E a pessoa que quiser fazer parte, paga alguma coisa? É só entrar, fazer parte? Como é que é? É só entrar. A gente tem os nossos eventos que são pagos, né? Algumas, para estar na loja, né? A loja, ele é um projeto social, ele não é um projeto filantrópico, então existe um custo ali. Por mais que ele é simbólico, né? Para estar vendendo no shopping, mas a gente tem um custo. Mas para participar do Amor de Mãe, do grupo, dos grupos de WhatsApp, não tem custo. Eu fiquei sabendo aí de uma historinha aí que o grupo é o seguinte, sempre cabe mais um, igual coração de mãe. Igualzinho coração de mãe. A gente começou, né, com uma mãe, depois viramos 8.900, depois viramos 60 mil, aí quando ganhamos o prêmio do Facebook fomos para 120 mil, hoje estamos em 161 mil E o evento que vai acontecer aí agora? O evento que vai acontecer agora, como eu falei, o Amor de Mãe é pioneiro em encontros de networking exclusivamente femininos. O encontro vai ser no próximo dia 26 de junho, com o apoio da Socila, né? A Socila vai estar presenteando as nossas mães com um presente maravilhoso. Não gosto nem chamar de mimo, porque isso nem é um mimo, é um presente mesmo, né? Socila vai estar presenteando as mães do Amor de Mãe no encontro. Vai ser um almoço de networking para 50 mães do grupo, e cada uma falando um pouquinho do seu negócio para a gente fortalecer o nosso comércio interno e as nossas conexões dentro do grupo. As mães do Amor de Mãe, elas têm um senso de coletivo tão grande que a gente tem várias mães do grupo, mas várias, que tem a logo do Amor de Mãe tatuado no braço, igualzinho eu tenho. É uma forma singela da Socila poder agradecer você, o seu trabalho, sua presença aqui hoje. Eu vou sempre deixar aberto, pelo menos uma vez por mês, esse canal desse podcast para você poder escolher a mãe que você quiser. Maravilhoso. Se dedica para você poder entrevistar ela. Nesse dia você entrevista ela, a Mauri acompanha, e eu vou ficar muito feliz se você puder usar esse espaço para valorizar essas mães que são essas heroínas ocultas. Heroínas. Que ninguém sabe. Elas são heroínas, elas são mal pagas, pouco reconhecidas, elas assumem, né? As nossas mães solo, assumem sozinhas uma responsabilidade que deveria ser no mínimo de 2 pessoas. Por que eu falo no mínimo de 2 pessoas? Porque a criança, ela é uma responsabilidade da sociedade como um todo. Todo mundo é responsável pela criança. A mãe o pai a sociedade a escola até o Estado Todo mundo é responsável pelaquela criança. E muitas vezes essa responsabilidade, ela recai só nas costas da mãe. E muitas vezes, olha que engraçado, muitas vezes até o cuidado, o pouco cuidado que alguns progenitores, né, têm em relação a essas crianças é destinado a outras mulheres, né? Porque às vezes o pai pega o menino de 15 em 15 dias e ainda deixa para a mãe dele cuidar, ou para a nova esposa cuidar, né? Ou seja, para alguma mulher, a irmã, a cunhada cuidarem dessa criança. Então elas são realmente heroínas, não tem outro nome para dar para elas, não, elas são heroínas. Agora, para finalizar o Papo Salão com chave de ouro, você brilhou, fala com propriedade, muito né? delícia. Só faltou me dar uma chinelada aqui que eu ia adorar, ia lembrar da minha mãe. Uma frase de efeito e uma música que toda vez que você escuta é de arrepiar. Uma música, Olhos nos Olhos, que o Chico Buarque fez para Maria Bethânia, é uma música muito maravilhosa. E uma frase que juntas é mais fácil, juntas a gente vai mais longe. Então, assim, crescer no coletivo é muito mais fácil que crescer sozinho. Então, quando as mulheres entenderem que quando elas dão a mão umas para as outras, elas vão mais longe, vai ficar mais fácil a vida delas. A união faz a força. Obrigado, Márcia. Obrigado, Mauri. Obrigada a vocês. Delicioso. Delícia, muito bom. Até mais, pessoal.